Então, boa noite a todos. Primeiro, quero agradecer aí o convite da Zé, né? Cada dia mais eu fico grata pela minha passagem, né? Nesse processo aí de conhecimento das 5 leis germânicas, da reintegração. E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente assiste às aulas de Dazé, mais a gente vê que tem mais conteúdo e não para, né? E assim é o processo de conhecimento. Eu me formei em fisioterapia em 2005. Quando eu me formei, minha vontade era trabalhar em UTI. Logo, quando eu cheguei no ambiente de UTI, no primeiro mês que eu trabalhei, eu falei, não é isso que eu quero, né? E larguei a pós, no último mês, em Uhum. UTI, e eu falei, não vou fazer isso para mim, não é isso que eu quero na minha vida. E desde o princípio eu gostava já de trabalhar com prevenção, gostava de trabalhar com as pessoas num processo de não adoecimento, né? Como é que a fisioterapia podia contribuir na vida dessas pessoas nessa questão? E depois fui para o meio da terapia manual com RPG, e nesse momento eu comecei a perceber que o toque trazia algumas questões nas pessoas. Não era somente a técnica. E isso começou a me chamar a atenção. E aí nisso algumas pessoas melhoravam, voltavam com o tempo, com queixas piores, com queixas mais amenas, mas elas não ficavam 100%. E aquilo ali começou a me intrigar, né, como profissional. Eu questionava, será que sou eu, né, que não estou fazendo as coisas da maneira correta? E comecei a estudar a questão de saúde mental, do toque, né, as questões Aham. emocionais, psicossomáticas. E aí adentrei nesse mundo aí que não saio mais. Nesse processo aí eu cheguei na microfisioterapia. Já vai fazer quase 3 anos, quando comecei o primeiro módulo, que dá um tempo para fazer a formação toda, Aham. né? E aí veio o processo da pandemia, veio uma gestação e que eu fiquei um ano totalmente parada. Nesse Aham. processo que eu fiquei parada, eu fiquei pesquisando muita coisa na internet. E a micro já me abriu muito assim a cabeça, a mente para umas coisas que eu questionava. Por que nós adoecemos, que hoje eu já entendo que não é doença, né? Por que, que as pessoas ficam debilitadas, umas ficam pior, outras não. Então isso sempre me inquietou como profissional e vendo as pessoas dessa forma, né? Nesse sofrimento. Uhum. E a micro me chamou a atenção para isso, sobre as memórias celulares, sobre a origem. E através da micro comecei a busca e cheguei na lei, né, nas 5 leis biológicas e cheguei em Lá se Dazé. fala muito, né? Fala Lá muito. se fala muito nesse assunto, né? Na Fala. micro. Colega, né? Uma colega de profissão, ela que conversando muito comigo em alguns momentos que trabalhamos juntos na faculdade, ela disse para mim, Lore, você tem muito perfil para micro. E aí ela foi a segunda pessoa que me falou a mesma frase. Eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa com essa frase aí. Não é normal pessoas totalmente diferentes na minha vida falarem a mesma coisa num espaço de tempo tão curto. E aí a gente vai aprendendo a observar os sinais, né, que o universo vai trazendo pra gente. E aí a gente conversando, falei para ela que tinha feito o curso de micro e que eu estava sentindo vontade de aprender algo mais. É como se tivesse um espaço dentro de mim que estava buscando alguma coisa, né? Aí a gente conversando, ela falou assim, Lorena, você já segue Maurício da Zé no Instagram? Aí eu falei, quem é Maurício da Zé? Ela, não, eu fiz uns cursos com ele, é um cara que pesquisa muito. Ela não me disse muita coisa, ela falou, eu não vou lhe dizer não, vá lá, pesquise, acompanhe ele lá. E foi assim. Aí eu comecei a te seguir, a gente começou a trocar algumas figurinhas nos directs, né? Eu começando a perguntar um monte de coisa da minha família, porque comecei principalmente a me interessar por esta área para buscar melhorar o meu ambiente familiar, porque eu acredito que quando a gente muda o nosso ambiente familiar para a gente cuidar dos externos, as coisas acontecem de uma Claro. maneira mais verdadeira, mais eficiente, porque nós estamos também transformados, né? E aí a gente começou a falar sobre os meus filhos, né? Os meus, porque na época éramos só, mas agora já são dois. Lindo, lindo, os dois, né? Lindo seus filhos. E aí foi assim que eu descobri o seu trabalho e aí a gente está junto já nessa caminhada. Da Zé, tudo. Tudo me chamou a atenção, porque assim, parecia que eu tinha encontrado o livro que eu busquei a minha vida inteira, as respostas de todas as dos meus questionamentos, né? Eu fui lendo, fui ouvindo e eu falei, meu Deus, era isso que eu estava buscando esse tempo todo, né? Responde muito.
E muitas vezes eu fiquei assim, fiquei, poxa, por que eu não descobri isso antes? Poxa, por que eu não tinha lido isso antes? Depois eu parei com esses questionamentos e falei assim, chegou no momento certo, no momento em que eu passei por um processo de amadurecimento, de um processo de evolução, para compreender todas essas informações que a gente está tendo acesso aí, né? E foi um divisor de águas na minha vida. Então, eu tinha muito medo, assim, de morte, eu tinha muito medo de doença, eu tive muito medo de meus filhos, principalmente meu primeiro filho, que teve um processo mesmo alérgico de edema de glote, que se eu não chegasse a tempo no hospital, ele ia morrer dentro do carro comigo. Então, todas essas questões, né, que foram vividas, histórias, experiências, percepções minhas, geraram, né, sintomas que eu não tinha imaginação que a medicina germânica e a integração eram a resposta para isso. E a partir do momento que eu comecei a estudar, que eu comecei a entender, eu olhava os pacientes já da Zé, assim, parecendo que eu já estava tirando o avesso deles, né? Eles falando, aí eu já estava, não, é isso, é isso, é isso. Então, eu trouxe para a minha vida cotidiana. Minha concepção hoje de vida mudou, minha percepção hoje também mudou. Com isso, os estilos de vida mudaram também, né? E eu tento trazer isso no máximo para todos os meus pacientes. Hoje até minha vida, né, organizada de maneira diferente, e até isso também mudou, né? Então, eu acredito que toda essa percepção muda em todos os sentidos, os aspectos da nossa vida. Hoje eu consigo realizar isso, né? Sentar 2 turnos e estudar, aprofundar, pesquisar, descobrir novos caminhos para os pacientes, para nós mesmos, né? E quanto mais a gente vai... Né? Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. É uma coisa que eu sempre quis. E eu falava, meu Deus, se eu trabalho assim, atendendo desse jeito, eu não vou conseguir ler nenhuma revista, nenhuma propaganda, nada. E eu gosto muito, né? Então eu sentia muita falta disso. E até essa questão foi positiva na minha vida. O primeiro impacto da Zé, eu comecei a trazer o conteúdo do curso para meu filho mais velho. Meu filho mais velho, o Guilherme, ele hoje tem 11 anos. E te digo que desde os 6 a 7 anos, ele apresentava uma dermatite no cotovelo, nos 2 cotovelos, né? E isso incomodava muito a gente. Ele não reclamava desde pequeno. Só que aí agora ele começou a ficar dizendo que não gostava dos caroços que tinha no cotovelo, né? E aí eu comecei a estudar, trazer o conteúdo do curso. E eu falei, poxa, como é que eu posso ajudar meu filho a melhorar isso, né? E aí eu comecei a beijar o cotovelo, comecei a fazer carinho no cotovelo, né? E aí ele falou assim, mãe, deixa eu te mostrar uma coisa. Aí foi até ontem também. Ele mostrou o cotovelo assim, olha como estão os cotovelos. E tá praticamente assim, zerada a dermatite, né? Sensacional. Então quando a gente começa a perceber o impacto disso, foi para mim, foi o primeiro ponto assim, de mudança, né? Eu começar a observar os sintomas que tá ali, evidente no nosso dia a dia, na nossa casa, nos nossos familiares. E entender aquele sintoma com alguma situação que eles passaram, que eu passei, né? Outra situação, meu mais novo, ele teve um episódio assim de ficar febril, e aí até recente. Eu fiz uma viagem e sem eles, pela primeira vez, depois da pandemia, ainda né, nesse processo aí da pandemia, mas já um tempo, tirar ele da mama, e aí eu fiquei 2 dias e meio sem contato físico, nada. Aí quando eu cheguei, a primeira noite que eu cheguei, ele teve uma febre. Ele começou a espirrar, corizar e ter febre. Aí eu falei assim, já sei o que aconteceu, né? Então ele ficou com medo, ele se sentiu inseguro. E aí, um marco muito grande. Então aí quando ele me viu que vieram, né, o processo de cura, veio uma febre de madrugada. E aí eu não me desesperei. Em outros momentos, quando meus filhos tinham qualquer coisa, aí eu me desesperava, tirava totalmente o meu equilíbrio. O que eu faço para deixar todo mundo equilibrado, quando fala assim, os filhos de Lorena estão doentes, perdeu, acabou a mulher, né? E isso mudou em mim. Isso, eu fiquei tranquila. Não chamei meu esposo. Aí depois também não, só peguei, tirei a roupinha dele, trouxe ele pro meu peito, deixei ele só de fralda, fiquei conversando, acariciando ele. E a febre foi embora. No outro dia ele não teve mais nada, né? Então não tem calor, como, né? Isso, não tem como a gente não perceber a influência do curso, dessas informações no nosso dia a dia de forma real, né? De forma verdadeira.
trazer uma prática mesmo que você faz dentro da sua família, dentro do seu dia a dia, que você tem uma resposta, assim, imediata, né? É uma Pois é. resposta fantástica. E quando a gente utiliza, um conhecimento desse, que a gente cria confiança, automaticamente, quando você vai tratar isso com uma pessoa externa, né, um cliente, um paciente, a percepção dele em relação à sua fala é de confiança também. Porque você está falando algo com propriedade. Então, isso é que me deixa muito feliz e satisfeita com essa perspectiva, né? Então, assim, hoje eu não vejo mais as questões como doença, né? Então, eu já entendo que não é mais a doença, na verdade, é o nosso corpo nos curando, é um processo de cura, né? E para a gente desconstruir isso, leva um tempo, é um processo longo, né? Mas só o Processo fato de educar o cliente, né? Isso, mas só o processo de você informar ele, despertar curiosidade, o processo de cura já está começando a acontecer. Exato. Você falando aí, eu lembrei, né, da minha mãe. Como você sabe, né, ela teve o diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré. E aí, num primeiro momento, assim, foi um impacto muito... Que foi, inclusive, até no dia da nossa live que eu recebi o diagnóstico, né? E aí, eu fiquei, assim, em estado de choque, assim. Eu falei, Eu lembro. Aí eu falei, poxa, e agora? Um diagnóstico desse? E aí, quando eu te perguntei, né, o que seria, fui para os livros, fui para as anotações, e veio toda a explicação da situação, né? Então, por algum motivo, ela precisava parar, né? Desacelerar. O corpo estava pedindo isso. Então, ela não estava observando sinais, percebendo sinais, entendendo, compreendendo, até que um dia o seu corpo, uma forma de defesa, falou, opa, você não entendeu, então agora vamos parar, né? Se fosse em outro momento, acho que ia eu e ela para o hospital junto, né? Então, assim, Então, por isso que eu digo, Dada, que tudo acontece na hora certa, no momento certo, né? Que vem para contribuir na sua vida da melhor maneira. E esse fato da minha mãe me chamou muito. Aí eu falei, pronto, uma síndrome que é grande, grave, né? Um diagnóstico desse. Agora eu vou testar mesmo esse negócio, né? Aí eu fiquei pensando comigo. E aí eu comecei a estudar e vendo aquelas frases, as perguntas, os questionamentos e Ofícios motores. fui fazendo a ela algumas perguntas, deixando ela em reflexão. E rapidamente ela melhorou, ela compreendeu o processo, ou seja, o trauma, o processo ensinou a ela, tanto que hoje ela já teve mudanças no seu estilo de vida, nos seus pensamentos, e tem a percepção de vida hoje diferente. Então ela compreendeu e aprendeu esse processo, né? Esse Aí a coisa processo, muda. isso, aí a coisa muda. Então, não tem como a gente não ver resultado, não ver a explicação, não ver o impacto disso na vida das pessoas. Pois é. É sensacional. Assim, a primeira dificuldade foi desconstruir as crenças que eu aprendi minha vida inteira sobre saúde e doença, né? Então, minha primeira dificuldade foi essa. Depois foram crenças mesmas limitantes, né? Que existiam dentro de mim e que não me deixavam compreender determinados conceitos e me Entendo dificultavam. perfeitamente. E isso me deixava assim, eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir aplicar isso, né? Mas depois, quando a gente lê tudo, sem cobrança, sem querer entender tudo de vez, né? Que eu já queria pegar um conteúdo desse, que é algo novo, é algo complexo, é algo totalmente diferente do que a gente aprendeu a vida inteira na faculdade, a vida inteira como entendendo de saúde, de doença. Fiz um mestrado em saúde mental, que é totalmente diferente a visão. Então, era como se eu estivesse vivendo, fazendo algo, estudando outra, e vivia nesse conflito aí, né? Um pé em cada barco. Exatamente. Então, essa foi minha primeira e maior dificuldade. Depois que eu quebrei, né, esses julgamentos, pré-julgamentos, e falei, não, eu vou entrar de cabeça, vou permitir, deixa eu ler tudo, deixa eu estudar tudo, depois eu tiro a minha conclusão, né? Aí eu senti que as coisas foram fluindo melhor, né? Sem eu estar me cobrando muito se eu estou entendendo ou se eu não estou entendendo. Mesmo que eu estivesse lendo lá, assistindo a aula, anotando tudo, e quando eu olhava, meu Deus, eu estudei o quê aqui? Entrou o quê? E que dava um branco, aí eu depois, não vou me desesperar. Então, isso para mim foi
a forma como eu quebrei essa dificuldade no início. Aham. Claro que, não vou dizer, até para as pessoas que estão assistindo a gente, fácil não é fácil se você vive totalmente fora dessa realidade, né? Como era a minha experiência de vida. Sim. Então, é um mundo, mas quando você vê que, de fato, aquilo é real, que traz resultado, que os efeitos acontecem de maneira positiva, aí você começa a se despertar. Aí você começa a se interessar, né? Aí não para de assistir as aulas. E aí vai buscando. Porque quer chegar lá no finalzinho para entender tudo que está ali acontecendo, Para né? fechar o raciocínio. Para fechar o raciocínio. Então, hoje, graças a Deus, a minha linha mesmo que eu quero, até que eu estou aplicando totalmente diferente no meu segundo filho, né? Até no meu marido também, que tem muitas também, a percepção dele de saúde e doença, como a maioria da população toda vive Sim, dessa sim. forma. Então, a gente vai desconstruindo aos poucos, nada de maneira muito Sem imposta, forçar né? nada. Isso. Então, deixa as coisas fluírem, acontecendo, tá vendo que as coisas estão ficando mais leves, mais suaves, e as respostas positivas vão acontecendo, né? Então, a minha primeira dificuldade foi essa: trazer essa informação nova, diferente, acreditar nela e desconstruir toda a minha experiência e visão de saúde e doença que eu tinha antes, Vamos né? falar. Você falando, eu lembrei como, assim, comportamentos, a gente influencia muito mais através de ações do que a gente está falando, né? O meu filho mais velho, ele passou por um processo de medo, assim, ele tem muito medo de trovão, essas coisas. E dias depois, ele começou a ficar num sintoma gripado e sentindo dor na barriga e tal. E aí eu falei assim, ô filho, por que você está sentindo isso, mãe? Aconteceu assim alguma situação para você que você ficou com medo, você ficou assim achando que ia acontecer algo em você que te deixasse assim desconfortável? Aí ele olhou para mim e fez assim, ô mãe, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu falei, oi, o fato de eu sentir medo causa isso tudo em mim, é? Aí eu virei pra ele e falei assim, filho, às vezes o seu corpo interpreta o medo dessa forma e pode sim ter essas reações, mas é normal. Então foi o medo que você sentiu na hora, então dias depois o seu corpo, para eliminar esse medo, tudo que você passou, existe alguns sintomas no seu corpo e pode acontecer. Aí ele olhou assim pra mim e fez assim, ah, então não quero sentir isso mais não, viu? Eu não quero sentir medo mais não. Aí no outro dia eu não toquei mais no assunto, ele dormiu super bem. Quando foi no outro dia de manhã, ele acordou super disposto e me disse assim, mãe, eu vou para a escola. Eu falei, vai, ótimo. Ele, não tenho mais dor de barriga, não estou sentindo mais nada, já passou tudo. Eu já superei o medo. Incrível, tá certo? E o incrível é que esses dias teve um pouco de trovão, o tempo fechou e ele sempre ficava meio tenso, né, com essas situações. Ele já se preparava como se estivesse preparado para a guerra. Aham. Aí ele virou para mim e disse assim, mãe, sabe o que eu percebi? Eu falei, o que? Eu ouvi assim um trovão, me deu assim um certo desconforto, mas já não foi aquele medo. Então, a gente vê que só o fato da gente mudar assim comportamentos, né? As crianças, principalmente, elas absorvem de uma maneira muito positiva e muito rápida. É rápido. Criança E, é assim, rápido. e o raciocínio dele foi incrível, me pegou de surpresa, né? Ele só olhou para mim e fez, quer dizer que o fato de eu sentir medo causou tudo isso assim no meu corpo, né? Ó, Então, insight. exatamente, exatamente. E aí ele percebeu esses sintomas e falou, ah, eu não quero mais sentir isso. Então já diminuiu o processo dele de medo. Então essa Aham. semana, ontem mesmo deu um trovão aqui, aí ele virou para mim hoje e falou assim, ah mãe, deu um trovão assim, eu tomei o susto porque eu não esperava o trovão, mas eu não Aham. senti mais aquele medo não. Então a gente vê a evolução, né? Então a gente vê na Perfeito. prática, é perfeito. Eu fiquei assim super feliz, eu falei, tá vendo como nós influenciamos muito as crianças, né? Então, o dia a dia da gente mudou, não estou te dizendo, não. Minha rotina, minha vida mudou totalmente dentro do meu ambiente familiar. Ah, com certeza, Bom. eu tenho uma gratidão muito grande, até pela, eu digo até para a Clauciene, que foi a físio, né, que me mostrou, me apresentou você, me falou sobre o seu Claro. trabalho. Clauciene, eu digo, ela, sou grata para você eternamente. E assim, você pela sua pesquisa, pela sua dedicação, pelo seu nível de conhecimento, eu não estou falando aqui só em rede social, porque eu já lhe disse isso, né? Você compartilha numa simplicidade, sua disponibilidade, e eu sou muito grata, porque é difícil nós encontrarmos profissionais do seu nível, que se dedica tanto, que tem tanto conhecimento e com tanta disponibilidade para compartilhar e ser acessível, né?
Porque o que acontece muito, essas pessoas, quando vão se dedicando, se destacando, descobrindo, criando as técnicas, o que é que eles vão fazendo? Vão ficando cada vez mais distantes, né? Lá em cima, né? E isso dificulta, às vezes, aquelas pessoas que fazem o curso a seguir, né? Os Aham. caminhos, porque... Mas a sua acessibilidade, a sua simplicidade, a sua dedicação, isso não tem preço, não tem curso. O nosso curso já tinha que ter terminado, né? As aulas práticas. E aí a As turma queria mentorias, né? acabar. Pois é, então é só gratidão e realmente a vida da gente, a gente vê isso aí. Quanto mais a gente dá, eu tenho certeza que você está colhendo excelentes frutos aí na sua vida pessoal e profissional, né?